Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia em mais um momento de reflexão. Eu quero refletir com vocês hoje sobre a ideia da democracia como uma sociedade, como uma perspectiva normativo-cultural que nós chamamos de pós-tradicional. Portanto, a democracia como uma condição pós-tradicional e não mais como uma questão tradicional. Por que eu considero importante tematizar essa questão com vocês, apresentar essa questão para vocês? Primeiro, por óbvio, de que a discussão teórica no contexto da democracia se coloca como um dos aspectos centrais em termos da sua reflexividade, da sua possibilidade de programação, de reconstrução e nesse caso, de maturação. E segundo, e esse também é um motivo muito importante, porque nós estamos percebendo hoje uma grande confusão que se expressa, inclusive, nas manifestações de diversas autoridades políticas e religiosas sobre o que é, de fato, uma democracia, sobre o que são, de fato, as instituições públicas, sobre a Constituição e as exigências do próprio Estado democrático de direito. Por isso, mais uma vez, a discussão teórica é importante no sentido de esclarecer esses pontos e, então, de nos dar um mínimo de orientação prática, política, a fim de que, de fato, nós não só possamos fazer jus às exigências de uma democracia, mas também estejamos orientados exatamente à maturação destas mesmas condições democráticas. Por óbvio, a discussão teórica por si mesma não mudará estas questões em sentido estrito, isso é uma questão da prática cotidiana e, obviamente, aqui de uma prática orientada teoricamente, cientificamente. E, em segundo lugar, nem sempre nós podemos esperar das discussões teóricas entre os diferentes interlocutores a honestidade intelectual em torno, de fato, a aceitar bons pressupostos teóricos, a assumir todas as consequências paradigmáticas próprias a um determinado contexto antropológico, nesse caso, a democracia. Mas, ainda assim, como eu venho dizendo, esta discussão teórica, não obstante todas estas dificuldades em torno a ela, acaba se colocando como um eixo estruturante para a reflexividade, para o autocontrole, para a autocorreção dessa mesma democracia. E lembrando de novo, então, democracia é uma sociedade pós-tradicional, é uma perspectiva cognitivo-moral pós-tradicional. Democracia não é uma sociedade tradicional, democracia não é uma perspectiva cognitivo-moral tradicional. Então, o que isso significa? E quais, obviamente, as exigências em torno a isso? Pois muito bem, para refletir sobre esta questão, eu vou especificar 7 pontos que, de fato, constituem e dinamizam essa mesma ideia da democracia como uma condição, como um contexto, como uma perspectiva praxis pós-tradicional, ok? A primeira destas condições consiste na passagem da biologia e da religião para a cultura e para a política, ok? Então, o primeiro, talvez o mais fundamental, núcleo estruturante da democracia pós-tradicional está na ideia de que nós não podemos mais justificar cultura, justificar normatividade e antropologia a partir da biologia e da religião, ou seja, a partir de fundamentos pré-políticos, pré-culturais, ahistóricos e pré-sociais. Se nós pensarmos na biologia, ou pelo menos em noções simplificadas de biologia, temos a ideia exatamente de que existe uma ordem anterior à própria cultura, seja ela em termos de uma estratificação da natureza, seja em termos da nossa condição fisiológico-genética. E esta ordem prévia efetivamente dinamizaria o que é a normatividade, o que é a cultura, o que é a antropologia. E se nós nos remontarmos à religião, nós vamos perceber mais uma vez a ideia de que há uma condição, um destino escatológico, inclusive uma origem escatológica, desde a qual, mais uma vez, as sociedades humanas, a pluralidade humana encontra sentido, encontra embasamento e, inclusive, encontra destinação pessoais e mesmo antropológicas de modo mais amplo. Então, vejam, se nós pensarmos na questão da biologia, vamos nos lembrar aqui de Charles Darwin, no seu livro A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Nós vamos perceber que ele utiliza tanto o conceito de seleção natural, quanto principalmente o conceito de seleção sexual para justificar
as diferenciações raciais, vamos pensar aqui África e negritude, América e indigenismo, indianidade, e Europa e branquitude, ok? Da mesma forma, para justificar, mais uma vez, a questão da seleção sexual, as diferenças de gênero, macho e fêmea. E, finalmente, inclusive, ainda no caso de Darwin, para justificar a própria questão da estratificação social, que é demarcada pela competição e influenciada em termos da qualidade da procriação e, portanto, da condição genética própria a cada sujeito social. Então, vocês vejam, no caso aqui, que a seleção sexual em Darwin, portanto, um princípio biológico anterior à própria cultura, ela permite justificar a diferenciação racial, e nesse caso a supremacia, a sobreposição da raça branca em relação às raças indígena e negra, ela permite justificar o binarismo de gênero e a heterossexualidade compulsória, no caso só há macho e fêmea, homem e mulher, e aqui nós temos a identidade de gênero caudatária da morfologia, e ao mesmo tempo a reciprocidade entre macho e fêmea no sentido da procriação. Portanto, mais uma vez aqui, binarismo de gênero e heterossexualidade compulsória. E, finalmente, nós temos também a própria ideia de uma estratificação social demarcada em termos evolucionistas, no caso, pela capacidade genética que é repassada pelos indivíduos, pelos grupos humanos, em termos exatamente da procriação. Se nós nos lembrarmos das escatologias religiosas, vamos pensar aqui no Sínodo dos Bispos, que ocorreu em 2014, 2015, relativamente à família. Nós vamos perceber mais uma vez a sua denúncia disso que eles chamam de ideologia de gênero. Eu fiz, inclusive, um vídeo aqui no canal comentando essa questão, concebendo exatamente a família a partir de uma condição biológica, ou seja, aparelho reprodutor confere identidade de gênero, e de uma destinação, mais uma vez, biológica a partir da procriação entre macho e fêmea, chanceladas de modo último exatamente pela ideia de que essa correlação corpo-gênero, essa reciprocidade entre aparelho reprodutor masculino e feminino são dinamizadas pela própria imagem e pela própria semelhança de Deus. Então é isso que significa justificação religiosa e biológica da cultura, da normatividade da antropologia, ou seja, a pressuposição de que existe uma base anterior à própria cultura, à própria política, à própria sociedade, à própria história, que acaba determinando essa mesma cultura, essa mesma política, essa mesma sociabilidade, essa mesma história. E essa base anterior, como eu disse, pode ser exatamente a teodiceia religiosa, pode ser a raça, pode ser a etnia, pode ser o corpo biológico, pode ser, inclusive, mais uma vez, os princípios da seleção natural e da seleção sexual. E vocês vejam que tais bases anteriores à sociedade, à cultura, à política, à linguagem, à história, à relacionalidade, à intersubjetividade, elas despolitizam e naturalizam as diferenciações sociais, as relações recíprocas, os sujeitos, as práticas, os valores e os símbolos. E esse é o grande perigo da democracia, ou seja, assumir uma perspectiva pré-política e ahistórica que efetivamente despolitiza, porque naturaliza, no caso, os seus códigos estruturantes. A democracia não é uma sociedade naturalizada, não é uma sociedade apolítico, despolitizada, não é uma sociedade ahistórica, ela é exatamente demarcada pela profunda centralidade da relacionalidade em termos das diferenças, como eu vou explicar logo adiante. Mas, enfim, o primeiro pressuposto, o primeiro ponto importante para nós entendermos a democracia como sociedade pós-tradicional diz respeito exatamente a essa ideia de que em uma sociedade democrática, biologia e religião não justificam cultura, não justificam normatividade, não justificam antropologia. Há que se encontrar exatamente uma outra base de justificação democrática, e não por acaso nós vamos perceber na filosofia contemporânea, por exemplo, a centralidade dos conceitos de linguagem, cultura, sociabilidade, política, história, intersubjetividade, relacionalidade, ok? Biologia e religião não justificam cultura. Primeiro ponto fundamental para entendermos o significado da democracia como uma sociedade pós-tradicional. E lembrando, no caso, que o pós-tradicional aqui, ele se constitui enquanto contraposição ao tradicional. E nesse aspecto, sim, o tradicional, perspectivas tradicionais,
justificam cultura, normatividade e antropologia exatamente a partir da biologia, exatamente a partir da religião. Por isso que nós temos essa perspectiva de que o tradicionalismo se constitui numa luta contra as diferenças, e em termos de ênfase exatamente nessa condição biológico-religiosa que para eles deveria efetivamente justificar a cultura, a antropologia, a normatividade. Condição biológico-religiosa, mais uma vez, a comunidade religiosa, a comunidade étnica, a racialidade, a correlação corpo biológico e gênero simbólico-normativo como exemplos básicos dessa questão. Inclusive, às vezes, a naturalização das desigualdades sociais como caudatárias da nossa condição fisiológico-genética, ou então até da meritocracia pura e simples, desligada das próprias condições sociais, da própria interseccionalidade social. A segunda característica importante para nós entendermos uma sociedade democrática enquanto condição pós-tradicional diz respeito à centralidade da diferença, do pluralismo, da alteridade, do outro, da outra, do multiculturalismo, da diversidade. A democracia tem como seu núcleo estruturante as diferenças, o pluralismo, ok? E no sentido de que essas mesmas diferenças, elas não são acidentais e nem superficiais a essa mesma sociedade democrática, mas sim fundacionais. As diferenças são fundacionais, repito, à democracia. E elas não podem ser negadas, invisibilizadas, silenciadas, apagadas, a não ser por meio da violência fascista, da violência racista, da violência fundamentalista e da própria violência etnocêntrica, como eu vou explicar para vocês logo adiante. Ok? Então, a democracia, as diferenças são, digamos, a grande conquista das sociedades contemporâneas e, aliás, uma conquista demarcada exatamente pelo aprendizado de que as grandes vítimas dos regimes fascistas, totalitários, colonialistas, são exatamente essas mesmas diferenças. E isso é muito importante porque nós não descobrimos as diferenças, seja por acaso, seja pelos melhores motivos possíveis. Pelo contrário, nós descobrimos as diferenças, vamos pensar aqui no século XX, a partir do fato de que elas foram as grandes vítimas desse mesmo século XX. Vamos pensar aqui nos regimes colonialistas na África, ou mesmo, no caso, nas nossas Américas. E nesse caso, como consequência, vamos nos lembrar dos etnocídios e dos genocídios cometidos contra populações indígenas e negras em nome do racismo, em nome do colonialismo, em nome do etnocentrismo cultural, do fundamentalismo religioso e mesmo do instrumentalismo econômico. Okay? Então, negros e indígenas, povos negros, povos indígenas foram as grandes vítimas destes regimes fascistas, colonialistas, racistas. Assim como, por exemplo, se nós pensarmos no contexto da Europa, povos judeus, povos ciganos, minorias político-culturais, de modo mais específico, que de fato foram simplesmente arrasados por causa dessa correlação de colonialismo, fascismo, totalitarismo, ou então de eurocentrismo, racismo e fundamentalismo, no caso. Então, o segundo pressuposto, a segunda base estruturante para nós entendermos uma democracia tradicional está exatamente nessa condição de centralidade das diferenças, que não podem, como eu disse, ser apagadas, invisibilizadas, silenciadas e violentadas, senão que se constituem, na verdade, como ponto de partida para nós pensarmos todas as possibilidades, na verdade, da democracia e todos os caminhos que nós, de fato, efetivamente precisamos construir para resolver os grandes e graves problemas que nós temos ainda em termos de desigualdade e de abandono sociais, de racismo estrutural, de fundamentalismo religioso, de etnocentrismo cultural e, inclusive, de uma modernização econômica conservadora que acabam colocando em xeque a integridade destas formas de ser e estar no mundo e, para começo de conversa, a própria vida destes sujeitos grupos, ok? O terceiro ponto fundamental, estruturante da democracia enquanto sociedade pós-tradicional, diz respeito, por consequência, a essa perspectiva antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista que, de fato, demarca a condição da democracia, que demarca o próprio sentido da democracia enquanto essa perspectiva pós-tradicional. Okay? Então, democracias contemporâneas se erigem, são construídas
e se orientam à erradicação do colonialismo, do fascismo, do totalitarismo, do racismo e do fundamentalismo. Okay? Por isso que são, como eu venho dizendo, sociedades antifascistas, antitotalitárias, não fundamentalistas e antirracistas. E exatamente a partir daquilo que eu lhes falava em termos da segunda condição estruturante da democracia enquanto sociedade pós-tradicional, ou seja, de que os regimes colonialistas, fascistas, totalitários do século XX, de fato, representam o grande inimigo da democracia, ok? Porque onde há fascismo, não existe democracia, não existe universalidade dos direitos, não existe Estado democrático de direito, não existe reciprocidade, não existe reconhecimento, não existe paridade social, porque, de fato, em uma sociedade colonial, racializada, fundamentalista, etnocêntrica, nós temos um sujeito-grupo maior, um sujeito-grupo menorizado, e, nesse caso, uma relação assimétrica entre um sujeito e um objeto, digamos assim. Portanto, enquanto terceira característica, condição estruturante da democracia pós-tradicional, nós temos exatamente essa ideia de que é necessário e urgente, de que é premente combater-se o racismo, o etnocentrismo, o fundamentalismo e, inclusive, se vocês quiserem, o instrumentalismo econômico, porque, de fato, eles instauram uma sociedade fascista, ok? Uma sociedade totalitária, demarcada pela guerra de exclusão recíproca, pela instrumentalização ampla de sujeitos, grupos humanos minorizados. E, aliás, portanto, o fascismo como produzindo minorias político-culturais, como legitimando a existência dessas minorias político-culturais, que acaba conduzindo, então, com essa legitimação da minoridade político-cultural, a legitimação também dos processos de etnocídio e genocídio amplos de sujeitos grupos humanos e, antes de tudo, de sua instrumentalização mais básica. Por isso, inclusive, a animalização dos sujeitos racializados, vamos pensar aqui nos indígenas e negros, ou mesmo a ideia de anormalidade, antinaturalidade, de chaga moral de grupos étnicos, ou então da comunidade LGBTQIA+, ou mesmo das mulheres. Então, um ponto muito importante, de novo, a ideia de que a democracia é uma perspectiva antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista que objetiva promover, fomentar e consolidar as diferenças e que proíbe um retorno a uma justificação biológico-religiosa da cultura, da antropologia e da normatividade. A quarta característica, a quarta condição estruturante da democracia enquanto sociedade pós-tradicional diz respeito aos princípios da desnaturalização, da historicização e da politização da sociedade, da cultura e da consciência, ok? Então, vocês vejam, por desnaturalização, historicização e politização da sociedade, da cultura e da consciência, eu quero significar o fato de que instituições, sujeitos, práticas, valores, símbolos, imagens de mundo são construções intersubjetivas que possuem um caráter relacional. Elas não estão dadas pela biologia, não estão dadas pela religião, e não se definem em termos de racialidade, de etnia, de correlação corpo-gênero, ou então de comunidade de destino em termos étnico-morais. Okay? Todas as instituições, práticas, valores, símbolos, poderes intersubjetivos são exatamente isso, produto de relacionalidade entre os sujeitos e os grupos humanos. E, enquanto tal, eles são exatamente desnaturalizados, historicizados e politizados, permitindo-se a sua reflexividade, o seu enquadramento e a sua correção ao longo do tempo, porque esse também é um ponto importante. Aquilo que é justificado biológico, religiosamente, não sofre intervenção política, não pode sofrer intervenção política porque, para começo de conversa, não é político, mas biológico. Não é intersubjetivo, mas natural, digamos assim. E, nesse sentido, mais uma vez, os princípios da desnaturalização, da historicização e da politização da sociedade, da cultura e da consciência implicam e levam exatamente a essa possibilidade de uma politização ampla da cultura, de uma capacidade de reflexividade, de enquadramento e de reconstrução da própria cultura, porque ela é produto de relacionalidade e não pura e simplesmente uma determinação heterônoma e externa aos próprios sujeitos, grupos humanos em relação ao longo do tempo. E só existe exatamente isso, sujeitos e grupos humanos em relação ao longo do tempo. Uma relação que, como nós estamos percebendo, a partir da questão do colonialismo, do fascismo, do totalitarismo, do racismo, do fundamentalismo, do etnocentrismo,
não é pacífica, e sim marcada exatamente por diferentes conflitos, por conflitos muito pungentes, que de fato demandam uma consciência moral superior, nesse caso universalista, antirracista, antitotalitária, que também deve se reverter em instituições, sujeitos, práticas e valores não etnocêntricos e não egocêntricos, que é uma questão que eu vou trabalhar com vocês logo adiante. Mas vocês vejam de novo, portanto, a democracia é uma perspectiva societal politizada, historicizada, desnaturalizada, e isso é muito importante para nós entendermos não só a emergência do pluralismo sociocultural e das lutas por reconhecimento em torno a eles, mas também para estruturarmos as instituições públicas, para pensarmos nos sujeitos, nas normas, nas práticas, nos valores comuns, enquanto produto de relacionalidade, de intersubjetividade, de uma dialética conflitiva e dos acordos consequentes entre os diferentes sujeitos, grupos sociais, mediados institucionalmente. Aliás, esse é um ponto importante. As instituições públicas democráticas, constituídas enquanto Estado democrático de direito, são capazes de reflexivizar estas diferentes relacionalidades sociopolíticas ao ponto de conduzi-las exatamente com base nessa perspectiva de um universalismo pós-tradicional, de uma condição pós-tradicional que é própria exatamente da democracia. A quinta característica, a quinta condição fundamental, estruturante da democracia enquanto uma sociedade pós-tradicional pode ser definida pelos princípios da pluralização, da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade sociopolíticas. Vocês podem perceber por esta definição, mais uma vez me permitam repetir, pluralização, diferenciação, heterogeneidade e complexidade sociopolítica. Vocês podem perceber por esses princípios exatamente a centralidade do pluralismo, das diferenças, e nesse caso da constituição de uma sociedade que de fato não pode ser simplificada, porque ela não é homogênea, porque ela não é integrada em sentido estrito em termos de uma perspectiva étnico-religioso-moral, ok? Se nós nos lembrarmos da filosofia política de John Rawls, um de seus pressupostos centrais é exatamente a ideia de que sociedades democráticas, pluralistas, não são mais comunidades étnico-morais estritas e fechadas, mas exatamente um grande feixe de estruturas institucionais, de poderes, práticas, valores intersubjetivos que tem como cerne a pluralização e a diferenciação humanas. E, portanto, na medida em que democracias são sociedades pluralizadas, diferenciadas, heterogêneas e complexas, qualquer tentativa de simplificação dessa pluralidade acaba gerando a violência social, a violência institucional, a violência simbólico-normativa. Portanto, sociedades complexas não podem ser simplificadas. E as tentativas de se reduzir essa pluralidade, seja a um núcleo religioso, étnico, moral específico, seja, então, a uma orientação unidimensional e direta por parte das instituições públicas, estão condenadas não só ao fracasso, mas à própria violência simbólico-material. Conduzem diretamente à violência simbólico-material. Daí a importância, inclusive, das mediações jurídico-institucionais estruturantes ao Estado democrático de direito, de modo a se constituir a democracia como um poder indireto, mediado, ok? Ao contrário de um modelo fascista, que é um poder direto, personalista, imediato e imediado, ok? Então, esse é um ponto muito importante. A democracia é uma sociedade de mediações estruturantes, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito institucional, que tem por objetivo justificar o poder a partir de passos gradativos e seriados, evitando-se o seu personalismo e a sua condição antissistêmica, que são próprios, no caso dos regimes fascistas, dos regimes autoritários. A sexta característica importante nesse sentido da democracia enquanto uma sociedade pós-tradicional diz respeito ao fato de que a democracia é direito, antes de tudo e como condição para tudo mais. E só depois, então, ela e se ramifica em termos políticos e morais. E nesse sentido, então, de que a democracia é um Estado democrático de direito. O que significa essa ideia de que a democracia é direito? Em primeiro lugar, o fato de que ela é constituída a partir da atribuição incondicional, irrestrita, e inultrapassável, e inclusive, obviamente, inviolável, para todos e para cada um dos sujeitos sociais de direitos e de garantias fundamentais, de segurança, de isonomia, de simetria e de horizontalidade jurídicas. E nesse sentido, portanto, nós poderíamos simplificar, inclusive, democracia
o confere a universalidade dos direitos humanos como a sua base estruturante, constitutiva, de modo mais fundamental. Portanto, aqui, na medida em que todos e cada um são sujeitos de direitos e de garantias fundamentais, eles se tornam, então, sujeitos de direito e sujeitos a direitos, com direitos, nesse caso, a ter e a usufruir dos seus direitos. É nesse sentido que eu falo de uma correlação originária e de um aparecimento concomitante dos direitos humanos e do direito, dos direitos humanos materializando-se no direito, através do direito, e do direito positivo, o sistema de direito positivo, enquanto fundando-se na universalidade destes mesmos direitos humanos. Esse é o significado da ideia de que a democracia é, antes de tudo e como condição para tudo mais, direito, e só depois política e moral. E é daqui, ou seja, da universalidade dos direitos humanos para todos e para cada um, e em termos de sua atribuição irrestrita e incondicional, até o fascista tem direitos humanos, ok? O que é a suprema contradição do fascista, que objetiva destruir a democracia, porque só ali ele é efetivamente reconhecido e valorizado como um sujeito de direitos, com direito a ter direitos. Então, só na democracia há essa universalidade incondicional e restrita em termos de atribuição dos direitos e das garantias fundamentais. E é a partir daqui, dessa correlação, portanto, entre direitos humanos e direito, que se constitui o Estado democrático de direito, ou seja, o poder das instituições, o poder digamos, os poderes públicos constituídos enquanto e por meio do direito. Então, o Estado democrático de direito ele é marcado, para começo de conversa, por essa centralidade das instituições e, nesse caso, pela correlação e, ao mesmo tempo, pela sobreposição do judiciário frente ao sistema político. O judiciário se responsabilizando pelo controle de constitucionalidade e pela responsabilização jurídico-social, e o sistema político pela produção de políticas públicas de principialidade jurídica e de previsão constitucional, pelo menos naqueles aspectos que permitem efetivamente previsibilidade constitucional. Em nem todos os casos é possível, só com assembleias nacionais constituintes e a partir do respeito e da assunção de cláusulas pétreas, digamos assim. Mas essa é uma outra questão. Então, vocês vejam, o Estado democrático de direito, ele é, em primeiro lugar, direito e só depois política e moral. Por quê? Porque, de fato, os direitos humanos se dão no direito, como direito, pelo direito, ok? Então, isso significa que, em uma democracia, o direito é ontogeneticamente primário, autorreferencial, autossubsistente, autossuficiente, endógeno, autônomo, independente e sobreposto à política e à moral, as quais não são, em contrapartida, autônomas em relação ao direito. As perspectivas políticas e morais, elas são não só subordinadas aos direitos humanos, e só são legítimas à medida em que efetivam os direitos humanos, em que assumem os direitos humanos, como também estão obrigadas a se traduzir completamente a linguagem, ao procedimentalismo, a simbologia próprios ao direito positivo, como direito positivo. Então é daqui que o judiciário adquire exatamente essa sua primazia, porque ele é o guardião do direito, e nesse caso dos direitos humanos. Então, vejam que o judiciário é uma instituição autônoma, autorreferencial, só ele interpreta, digamos assim, a constitucionalidade do direito, embora, obviamente, o sistema político possa produzir direito desde certas condições, desde o próprio direito, desde sua tradução ao direito, desde o seu embasamento nos direitos humanos. Só o judiciário, portanto, se controla a si mesmo, se corrige a si mesmo, e é o judiciário quem, de fato, enquadra o poder político no sentido de viabilizá-lo ou não ao longo do tempo. Da mesma forma, essa ideia de um Estado democrático de direito, da democracia como direito, aponta para a centralidade tanto das mediações jurídicas estruturantes quanto, então, do devido processo legal, ok? O único instrumento democrático para a produção da objetividade normativo-jurídico-política, da universalidade na como pela legalidade, é exatamente o devido processo legal, e, portanto, nesse caso, as mediações jurídicas estruturantes se colocam como básicas. O que são as mediações jurídicas estruturantes? Em primeiro lugar, de modo fundamental, os direitos e as garantias fundamentais, a isonomia, a segurança, a simetria e a horizontalidade jurídicas. Em segundo lugar, no caso, a separação, vamos pensar aqui, entre a autoridade produtora do processo, a autoridade julgadora, o recurso penal, a ideia de um processo penal que se dinamiza em termos de câmaras de revisão hierarquicamente estruturadas, a produção de jurisprudência objetiva, de similaridade decisória, de previsibilidade de aplicação da norma, a ideia de um edifício jurídico autônomo em relação ao sistema político, isso é muito importante também, na verdade é um dos aspectos estabilizadores mais básicos da democracia. Então vocês vejam de novo que toda a democracia se constitui enquanto
um Estado democrático de direito marcado pela correlação entre pluralismo, direitos humanos e direito. E, portanto, em termos da centralidade, da necessidade dessas mediações jurídico-institucionais estruturantes como condição para que haja um poder democrático justificado e que se constitua de modo mediado indireto, ok? Ao contrário, mais uma vez, de regimes fascistas, de regimes totalitários para os quais o racismo biológico, o fundamentalismo religioso, o instrumentalismo econômico e mesmo o etnocentrismo cultural justificam o quê? Justificam um poder personalista que rompe com a separação entre direito, política e moral, que na verdade periferiza o direito, que instaura uma guerra de exclusão recíproca com caráter dualista maniqueísta, a qual tem por consequência a recusa do reconhecimento, a negação da horizontalidade social e a destruição dessas mesmas mediações jurídico-institucionais estruturantes. Por isso, nesse caso, então, a violência direta por parte dos regimes fascistas totalitários, porque, de fato, esta violência direta é a consequência, no caso, de uma sociedade dualista maniqueísta sem mediações, de uma guerra de exclusão recíproca, enquanto escatologia religiosa, enquanto escatologia biológica, se vocês quiserem, básica, da regulação social. Portanto, estas são as 6 características estruturantes da democracia e elas se revertem, inclusive, eu já estava quase me esquecendo, em uma 7ª característica, que é exatamente a ideia de que a democracia, em termos de produção da universalidade, como pela legalidade, em termos de Estado democrático de direito, a democracia como direito, é marcada por uma perspectiva de abertura, autorreflexividade, autocontrole e autocorreção. A democracia, por meio do direito e através do trabalho das instituições públicas, correlato, obviamente, a uma esfera pública atuante, aos movimentos sociais e às iniciativas cidadãs, essa mesma democracia pós-tradicional é capaz de tematizar-se a si mesmo. Lembrem, ela é uma sociedade desnaturalizada, historicizada e politizada, uma sociedade pluralizada, diferenciada, heterogênea e complexa. Ela é capaz, portanto, por causa dessas suas condições, que não dependem mais da biologia e da religião, mas exatamente da relacionalidade e da intersubjetividade sociopolítica, ela é capaz, como eu dizia, de se autotematizar ao longo do tempo, de perceber as suas potencialidades e as suas falhas, de entender onde estão, de reconstruir onde estão os seus déficits e, a partir disso, por meio da reconstrução, do reformismo institucional, garantir, então, uma reorientação da sociabilidade, da intersubjetividade, da relacionalidade. Isso é muito importante, ok? A democracia pode e deve mexer nas suas feridas. Na verdade, essa é a condição básica para que a democracia consiga, de fato, se reflexivizar ao longo do tempo, sem colocar para debaixo do pano os seus problemas estruturais. E alguns dos seus problemas estruturais são dados exatamente pelo racismo, pelo fundamentalismo, pelo etnocentrismo, pelo instrumentalismo econômico, por desigualdades sociais cada vez mais intensas, pela correlação, pela proximidade, aliás, muito grande entre direito e política, ok? Então, vejam que estes são pontos que a democracia consegue efetivamente tematizar, porque ela é uma sociedade, como eu disse, desnaturalizada, historicizada e politizada, para a qual a intersubjetividade e a relacionalidade entre os grupos, sujeitos sociopolíticos, de fato explica as suas potencialidades e as suas deficiências, explica os déficits institucionais e, ao mesmo tempo, aquilo que as instituições precisam efetivamente fazer para garantir que a universalidade dos direitos humanos e a centralidade do pluralismo no Estado democrático de direito e por meio desse mesmo Estado democrático de direito possam ser cada vez mais implementadas, possam ser cada vez mais maturadas, possam ser cada vez mais reflexivizadas, ok? Então, esses são os 7 significados da democracia como sociedade pós-tradicional. Eu espero ter ajudado vocês a esclarecer-lhe que estes 7 pressupostos, todos eles imbricados, estas 7 condições estruturantes, todas elas interdependentes e mutuamente sustentadas, acabam sendo necessárias de ser assumidas e implantadas em termos dessa mesma democracia pós-tradicional. E, portanto, se nós formos confrontados em discussões sobre, de fato, o significado e as implicações da democracia, inclusive naquelas tendências regressivas que se tenta impor culturalmente, religiosamente e institucionalmente as nossas democracias, a nossa democracia brasileira em particular, nós estaremos capacitados a argumentar, a contra-argumentar, procurando salientar, de fato, as especificidades, essas 7 especificidades, entre outras, do sentido, da constituição e da orientação
de uma democracia pós-tradicional, seja nas suas instituições e por parte dos sujeitos institucionalizados, seja em termos de sociedade civil e, nesse caso, por parte dos sujeitos sociopolíticos, ok? Obrigado, um grande abraço.